O Arunachala já é mágico por si só. Ouvindo de Sri Bhagavan as histórias das pessoas que passaram e viveram ali, o torna mais mágico ainda. Então, vamos acompanhar essas histórias neste capítulo. O cenário tem algo de agreste. Por toda parte, vêem-se matacões aparentemente disseminados por mão de gigante. Espinhos ressequidos e sebes de cactos, campos crestados pelo sol, pequenas colinas onde a erosão criou formas sombrias, e contudo há árvores umbrosas ao longo das estradas empoeiradas. E, aqui e ali, nas proximidades de piscinas e poços, despontam campos de um verde muito vivo. E o monte Arunachala destaca-se entre toda essa beleza selvagem. Embora não tenha mais que 800 metros de altura, ele domina a paisagem. Pelo sul, lado do ashram, é de uma simplicidade ilusória. Apenas um monte simétrico com dois contrafortes quase idênticos, um de cada lado. Para que a simetria seja ainda mais perfeita, todas as manhãs o cume está envolto por um acolchoado de nuvens brancas, quando não por névoa. É, porém, espantoso ver como o aspecto se modifica à medida que se trilha a estrada de 12 quilômetros que circunda o monte. Fazendo a caminhada de praxe do sul para o oeste, conservando o lado direito para o monte. E cada aspecto tem caráter e simbolismo próprios. Num deles, o eco responde a qualquer som que se emita. Em outro, o cume se entremostra a medo entre os dois contrafortes, como se, no intervalo entre dois pensamentos. Em outro, vêem-se os 5 picos, o de Shiva e Sakti e outros. Piscinas sagradas assinalam as 8 direções do espaço e mantapans, simples corredores de pedra. Aparecem em numerosos pontos importantes. Destaca-se entre estes o Mantapan Dakshinamurti, na ponta sul, pois Dakshinamurti é Shiva, ensinando em silêncio. E isso é Arunachala. Quem é o vidente? Ao efetuar a busca interior, testemunhei o desaparecimento do vidente e vi o que dele restou. Não surgiu nenhum pensamento de eu vi e, assim sendo, como poderia surgir o pensamento de eu não vi? A quem será dado o poder de transmitir tal coisa através de palavras, quando até mesmo vós o fizestes em dias passados apenas através do silêncio? Aparecendo como Dakshinamurti, apenas para transmitir pelo silêncio o vosso estado, vós vos ergueis na forma de um monte luminoso interposto entre o céu e a terra. Sri Bhagavan recomendou sempre o Pradakshina, circuito da montanha. Mesmo no caso de pessoas idosas ou enfermas, ele não desaconselhava a medida, mas recomendava apenas que a caminhada fosse feita em marcha vagarosa. Na verdade, o Pradakshina deve ser feito a passos lentos, à maneira de uma rainha em seu 9º mês de gravidez. Quer imenso em silenciosa meditação, quer ao som de búzios, deve-se fazê-lo a pé,
sem o recurso de qualquer viatura e, na verdade, com pés descalços. As ocasiões mais auspiciosas são Shivaratri, a noite de Shiva, e Kartikai, o dia em que a constelação de Kartikai, Pleiade, está em conjunção com a lua cheia, caindo, via de regra, em novembro. Em tais ocasiões, compara-se o fluxo contínuo de devotos a uma grinalda cingindo o monte. Um aleijado idoso manquejava, certa vez com suas muletas pelas estradas que flanqueiam o monte. Ele já o fizera um sem número de vezes, mas agora aprestava-se para deixar Tiruvannamalai. Ele percebia estar sendo um fardo para a sua família. Várias desavenças haviam surgido e o ancião decidira abandonar o lar e tentar viver numa cidade. Súbito, um jovem brahmane surgiu diante dele. Arrebatou-lhe as muletas e disse: "Você não as merece." Antes que a raiva que dele se apossou pudesse ser traduzida em palavras, o velho percebeu que seus membros haviam se endireitado e que já não precisava de muletas. Ele não se foi de Tiruvannamalai, ficou e tornou-se bastante conhecido. Sri Bhagavan contou a história com todos os detalhes a alguns devotos e salientou a semelhança com aquilo que se relata no Stala Purana do Arunachala. Na época, ele era apenas um jovem Swami em andanças pela montanha, mas jamais disse que ele próprio era a figura do jovem Brahmane. O Arunachala é um dos mais antigos e sagrados de todos os locais sacros da Índia. Sri Bhagavan declarou que se trata de coração da terra, do centro espiritual do mundo. Sri Shankara chamou de Monte Meru. O Purana Skanda diz: aquele é o sítio sagrado. Entre todos, o Arunachala é o mais sagrado. É o coração do mundo. Saibam que é a sacra e secreta sede do coração de Shiva. Muitos santos ali viveram, amalgamando a santidade do monte. Disse Sri Bhagavan confirma que até hoje Siddhas, sábios dotados de poderes sobrenaturais, habitam muitas das suas grutas, seja com seus corpos físicos ou não. E há quem os tenha visto à noite, vagando pelo monte, sob a forma de luzes. O Puranas fornece uma história sobre a origem do monte. Certa vez, Vishnu e Brahma entraram em luta para saber qual dos dois era maior. A briga entre eles pôs a terra em caos, de modo que os devas se aproximaram de Shiva e lhe rogaram que a pendência fosse resolvida. Shiva manifestou-se então como uma coluna de luz da qual saiu uma voz, declarando que aquele que fosse capaz de encontrar-lhe as extremidades superior e inferior era o maior. Vishnu tomou a forma de um javali e escavou a terra em procura da base, ao passo que Brahma tomou a forma de um cisne e voou para as alturas em procura do cimo. Vishnu não conseguiu atingir a base da coluna, mas, começando a perceber dentro de si a luz suprema que mora no coração de todos, perdeu-se em meditações, esquecido do seu corpo físico e sem mesmo dar-se conta da própria existência. Brahma viu uma flor de uma árvore da montanha caindo do alto e, projetando ganhar através de um ardil, apanhou-a e declarou tê-la colhido no cimo. Vishnu reconheceu seu fracasso e dirigiu seu Senhor, rezando e louvando,
Vós sois o autoconhecimento, vós sois o Om, vós sois o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Vós sois tudo e iluminais tudo. Vishnu foi declarado grande, ao passo que Brahma foi humilhado e reconheceu seu erro. Nesta fábula, Vishnu representa o ego ou individualidade e Brahma a mentalidade, enquanto Shiva é Atma, o espírito. Diz ainda a história que, por ser a coluna de luz demasiado deslumbrante à vista, Shiva manifestou-se então na forma do monte Arunachala, dizendo: assim como a lua recebe do sol a sua luz, assim também os demais locais sagrados receberão sua santidade do Arunachala. Este é o único lugar em que assumi esta forma em benefício dos que desejam adorar-me e obter a iluminação. O Arunachala é propriamente Om. Aparecerei no cume deste monte todos os anos, no Kartikai, sob a forma de um farol apaziguador. A passagem refere-se não apenas à santidade do Arunachala, propriamente dito, mas também à importância da doutrina do Advaita e da senda da autoinvestigação, das quais o Arunachala é o centro. Pode-se compreender o significado disto através das palavras de Sri Bhagavan. Em última instância, todos terão de vir ao Arunachala. Somente após 2 anos da sua chegada a Tiruvannamalai começou Sri Bhagavan a viver no monte. Até então permanecera fixo em algum templo ou santuário. Apenas em fins de 1918 ele fixou residência num pequeno templo de Pasvatnakuru, aureolado séculos antes pela presença do grande santo Gautama Rishi. Foi ali que a mãe do jovem Swami o encontrou. Ele jamais deixou Arunachala. No princípio do ano seguinte, mudou-se para uma gruta do próprio monte e dali em diante esteve numa ou noutra gruta até 1922, quando deslocou-se para o sopé do monte. Ali cresceu o atual ashram e ali Sri Bhagavan viveu os derradeiros anos da sua vida terrestre. Enquanto no monte, passou quase todo o tempo na encosta sul. O ashram também fica no sul, ao lado do Montapã de Dakshinamurti. Contemplador do Sul é um dos 108 nomes de Bhagavan, que são agora cantados diariamente em seu túmulo. É um nome que simboliza a autoridade espiritual em geral, assim como Sadguru é o polo em torno do qual gira o mundo, mas é especialmente em nome de Dakshinamurti. Dakshinamurti é Shiva, ensinando em silêncio. Nos versos transcritos no princípio deste capítulo, Sri Bhagavan identifica Arunachala como Dakshinamurti. Nos versos seguintes fala de Ramana e Arunachala como sendo um só. Nos recessos do coração, em forma de pétala de lótus de todas as coisas, de Vishnu para baixo, brilha como consciência absoluta o Paramatman, Espírito Supremo, que é o mesmo que Arunachala ou Ramana. Quando a mente se funde de amor por ele e alcança o mais recôndito do coração em que ele habita como bem-amado, o olho sutil da consciência absoluta se abre e revela-se como sabedoria pura. A gruta para a qual Sri Bhagavan dirigiu-se inicialmente e na qual permaneceu durante mais tempo, fica na encosta sudeste. Chama-se Virupaksha, em homenagem a um santo que ali viveu e foi enterrado. Provavelmente no século XIII. Sua conformação lembra caprichosamente o monossílabo Om, estando o túmulo no recesso da gruta,
e disse que ali se pode ouvir, na verdade, o próprio som Om. Os curadores de Mat, santuário de Virupaksha, também tinham direitos de propriedade sobre a gruta e costumavam cobrar uma pequena taxa dos peregrinos que a visitavam durante o festival anual de Kartikai. Na época em que Sri Bhagavan para lá se dirigiu, esta prática tinha caído em desuso, pois duas facções disputavam a propriedade e estavam correndo uma ação legal com o fito de decidir a pendência. Quando uma decisão foi tomada, os vencedores restabeleceram a taxa, mas àquela altura o fluxo de visitantes estava muito aumentado e mantinha-se constante através de todo o ano. Não apenas por ocasião de Kartikai, e uma vez que era a presença de Sri Bhagavan o motivo da atração. A taxa tornara-se na realidade uma cobrança feita a fim de que se pudesse chegar até ele. Para não abonar tal coisa, ele abandonou a gruta e instalou-se numa faixa de terra nivelada em frente, onde permanecia a sombra de uma árvore. O agente decidiu então mudar o local da cobrança para o perímetro externo, de modo a incluir também o acesso à árvore. Assim sendo, Sri Bhagavan partiu dali e dirigiu-se para a gruta de Sadguru Swami, mais abaixo, e, depois de uma curta permanência, para uma outra gruta. O fluxo de visitantes à gruta de Virupaksha cessou, e os proprietários, constatando que tinham apenas criado embaraços para o Swami, sem colher em troca qualquer benefício, pediram-lhe que voltasse e se comprometer a não cobrar a taxa enquanto ele estivesse na gruta. Sob esta condição, o Swami voltou. Nos meses de verão, o calor na gruta de Virupaksha é sufocante. Há uma gruta mais fresca perto da piscina de Mulapai, ao pé do monte, onde existe água potável. Uma grande mangueira cobre o local de sombra e dela provém a denominação de Gruta da Manga. 2 irmãos, devotos de Sri Bhagavan, fizeram explodir o rochedo que sobrepairava a gruta e erigiram um muro com uma porta, e o Swami passou a ficar ali durante os meses de verão. No ano de 1900, pouco depois que Sri Bhagavan foi morar na montanha, um devoto chamado Nala Pillai de Kumbakonam veio a Tiruvannamalai e tirou uma fotografia dele, o instantâneo mais antigo de que se dispõe. Trata-se do rosto de um belo jovem, uma criança quase, mas com a força e a profundidade do Bhagavan. Durante os seus primeiros anos na montanha, Sri Bhagavan continuou a guardar silêncio. Seu brilho já havia reunido em torno de si um grupo de devotos e tinha surgido um ashram. Não apenas aqueles que procuravam a verdade sentiam-se atraídos por ele, mas também as pessoas simples, as crianças e até mesmo os animais. Criancinhas da cidade subiam o monte até a gruta de Virupaksha, sentavam-se junto dele, brincavam por perto e voltavam felizes. Esquilos e macacos achegavam-se a ele e comiam das suas mãos. De quando em quando, Sri Bhagavan escrevia explicações ou instruções para os seus discípulos, mas o fato de não falar não se constituía em empecilho real ao aprendizado, pois, tanto na ocasião quanto no futuro, quando recomeçou a falar, seus verdadeiros ensinamentos eram transmitidos através do silêncio, na tradição de Dakshinamurti, tradição exemplificada também na China por Lao Tzu e pelos primitivos sábios taoístas. Aquele tal que se pode nomear não é o tal. A sabedoria passível de ser formulada não é a verdadeira sabedoria. Essa forma silenciosa de ensinar era uma influência espiritual direta
que a mente absorvia e interpretava, posteriormente segundo a sua capacidade. O primeiro visitante europeu assim a descreveu. Ao chegarmos à gruta, sentamo-nos a seus pés, sem nada dizer. Assim permanecemos, por longo tempo, e eu me senti arrebatado de mim mesmo. Durante meia hora, fitei o Maharishi nos olhos, que jamais mudavam sua expressão de profunda contemplação. Comecei de alguma forma a compreender que o corpo é o templo do Espírito Santo. Percebia que o seu corpo não era um homem, era um instrumento de Deus, apenas um cadáver inerte de dentro do qual Deus irradiava terrivelmente. É impossível descrever o que senti na ocasião. Um outro europeu, Paul Brunton, que ao chegar era mais um cético do que um crente, assim relatou o primeiro impacto que o silêncio de Sri Bhagavan produziu em sua mente. É uma antiga teoria minha que se pode fazer um inventário da alma de um homem por seus olhos, mas diante dos olhos do Maharishi, hesito, intrigado e confuso. Não consigo despregar dele o meu olhar. Meu espanto inicial, minha perplexidade ante o fato de ser totalmente ignorado, vão aos poucos dando lugar a um estranho fascínio que se apodera tenazmente de mim. Mas somente no correr da segunda hora daquela cena incomum, começo a dar-me conta da silenciosa e irresistível modificação que está operando em minha mente. Uma a uma, as perguntas que eu meticulosamente elaborara durante a viagem de trem desapareceram, pois agora já não parece importar que elas sejam ou não formuladas, e não importa solucionar os problemas que até aqui me vinham perturbando. Sei apenas que um rio de quietude parece correr perto de mim, que uma grande paz está penetrando o mais profundo do meu ser e que o meu cérebro, cansado de pensar, começa afinal a encontrar um pouco de descanso. A graça de Bhagavan trazia paz não apenas à mente inquieta dos intelectuais, mas também aos corações confrangidos. Ekamal, como era conhecida no ashram, seu nome anterior era Lakshmi Amal, fora uma esposa e mãe feliz na cidade de Mandakolatur. Mas antes de chegar aos 25 anos de idade, perdera primeiramente o marido, a seguir o filho único e, por fim, a única filha. Aturdida pela sua aflição, torturada pelas recordações, ela não conseguia descansar. Já não podia suportar o cenário da sua passada felicidade, ou as pessoas junto das quais fora feliz. Julgando que poderia encontrar uma forma de esquecer, ela fez uma viagem a Gokarna, no estado de Bombaim, a fim de servir os homens santos do lugar, mas voltou tão combalida como para lá fora. Alguns amigos falaram-lhe a respeito de um jovem Swami de Tiruvannamalai, que trazia paz a quem o procurava. A mulher pôs-se imediatamente a caminho. Ela tinha parentes na cidade, mas não os procurou, pois o simples fato de vê-los despertaria uma torrente de recordações desagradáveis. Em companhia de um amigo, subiu a montanha, na direção do Swami. Postou-se em silêncio diante dele, sem dizer da sua dor. Não houve necessidade. A compaixão que brotava dos olhos dele era curativa. Durante toda uma hora ela permaneceu ali, sem que uma palavra fosse dita, e a seguir retirou-se e desceu a encosta rumo da cidade. Os passos leves, a carga de sofrimentos aliviada. Daí em diante passou a visitar o Swami diariamente. Ele era o sol que tinha dispersado as suas nuvens.
Ela já era capaz de relembrar sem amargura os seus entes queridos. Passou o restante da sua vida em Tiruvannamalai. Foi-lhe possível conseguir ali uma pequena casa. O pai lhe havia deixado algum dinheiro e os irmãos a auxiliaram. E muitos devotos em visita à cidade gozaram da sua hospitalidade. Todos os dias aquela mulher preparava a comida de Sri Bhagavan. Vale dizer a comida de todo o ashram, pois o Swami não aceitava nada que não pudesse ser partilhado por todos. Até que a idade e a falta de saúde impediram-na de fazê-lo. Ela própria levava os alimentos ao monte e não tocava em nada antes de servir a todos. À medida que o número de pessoas aumentava, sua contribuição passou a ser apenas um pequeno acréscimo à refeição geral. Mas sempre que ela se atrasava, Sri Bhagavan esperava sua chegada, a fim de não desapontá-la. Com toda a dor por que passara e a paz que encontrara, ela ainda era suficientemente mãe para formar uma nova ligação e adotou uma filha. Não sem pedir permissão a Sri Bhagavan. No tempo devido, fez-se casar essa filha e teve a ventura de ver nascer um neto, a quem chamou Ramana. Certo dia, totalmente despreparada, recebeu um telegrama, dando conta de que sua filha adotiva havia morrido. A velha dor voltou a assaltá-la. Ela correu a Sri Bhagavan com o telegrama nas mãos. Ele leu com lágrimas nos olhos e, acalmada, porém ainda magoada, a mulher partiu para os funerais. Voltou com a criança Ramana e colocou-a nos braços de Sri Ramana. Uma vez mais brotaram as lágrimas nos olhos de Bhagavan. E sua compaixão trouxe paz à mulher. Ekamal costumava praticar a concentração yogi, em que fora iniciada por um guru do norte da Índia. Ela fixava o olhar na ponta do nariz e se quedava em contemplação estática da luz que lhe surgia à frente. Às vezes por horas inteiras, imóvel, esquecida do próprio corpo. Sri Bhagavan foi informado, mas não deu qualquer resposta. Por fim, ela própria lhe contou e ele desaconselhou a prática. Essas luzes que lhe aparecem não são seu objetivo real. Planeje compreender o si, nada menos do que isso. Dali por diante, ela suspendeu seus antigos métodos e depositou toda a sua confiança em Sri Bhagavan. Certa vez, um sastre da Índia setentrional estava falando com Sri Bhagavan na gruta de Virupachaka, quando Ekamal chegou com a comida, parecendo trêmula e agitada. Ao lhe perguntarem o que se passava, disse ela que, achando-se diante da gruta de Sadguru Swami, julgou haver visto Sri Bhagavan e um estranho à margem da trilha. Ela prosseguira em sua marcha, mas uma voz se fizera ouvir. Por que ir mais além quando estou aqui? Ekamal voltou-se e não viu ninguém. Amedrontada, estugou o passo na direção do ashram. Que Swami! Exclamou o sastre. Enquanto vos dirigieis a mim, vós vos manifestastes a esta senhora em outro lugar, sem mostrardes qualquer sinal de graça a mim. E Sri Bhagavan explicou que as visões de Ekamal deviam-se ao fato de ela concentrar-se continuamente nele. Em absoluto, ela era a única a ter visões de Sri Bhagavan, embora eu não esteja a par de qualquer outro caso em que a visão tenha provocado medo. Anos mais tarde, um visitante ocidental, um cavalheiro de certa idade, viera ao ashram no sopé do monte. Depois de almoçar, ele saiu a explorar o local, mas ao fazê-lo, perdeu-se. Cansado pelo calor e pelo esforço, sem saber que caminho tomar, encontrava-se em terrível aflição, quando Sri Bhagavan surgiu e mostrou-lhe o caminho de volta ao ashram. Os presentes já estavam apreensivos quando o ancião retornou e perguntaram-lhe o que havia sucedido.
Saí para fazer um passeio pela montanha, contou ele, e perdi-me. O calor e o esforço foram demasiados para mim, e eu me senti mal. Não sei o que teria feito se Bhagavan não tivesse aparecido e encenado-me o caminho de volta ao ashram. O pasmo foi geral, pois Bhagavan não havia deixado o saguão por um instante sequer. Rudra Raj Pandit, reitor do colégio Trichandra em Katmandu, no Nepal, foi com um amigo fazer uma adoração no grande templo da cidade, antes de deixar Tiruvannamalai. Os portões do templo interno foram abertos e o meu guia conduziu-nos até o interior, que estava bastante escuro. Uma pequenina lâmpada a óleo bruxuleava diante de nós. A voz jovem do meu companheiro gritou: Arunachala. Toda a minha atenção visava o objetivo único de ver a imagem ou linguã que simboliza o Senhor Supremo, eterno e não manifesto, no Sanctum Sanctorum. Mas curioso dizer, ao invés do linguã, via a imagem de Maharshi Bhagavan Sri Ramana. Seu rosto sorridente, seus olhos luzidios a olhar para mim. E o que é ainda mais estranho, não vejo apenas um Maharshi, nem dois, nem três. Há centenas vejo o mesmo rosto sorridente, os mesmos olhos lustrosos. Vejo-os onde quer que olhe no Sanctum Sanctorum. Meus olhos não percebem toda a figura do Maharshi, tão somente o rosto sorridente, do queixo para cima. Extasio-me e encho-me de indizível alegria. Como poderiam as palavras descrever a bem-aventurança e a paz de espírito que então senti? Lágrimas de alegria correram-me pelas faces. Tinha ido ao templo para ver o Senhor Arunachala e encontrar o Senhor vivo, que generosamente se me revelara. Jamais olvidarei a profunda experiência íntima, porque passei no templo. Não obstante, Sri Bhagavan jamais incentivou o interesse em torno de visões da sua pessoa, ou o desejo de tê-las. Nem elas aconteceram a todos os seus discípulos. Um dos mais devotados seguidores de Sri Bhagavan nesta época foi Seshadri Swami, o mesmo Seshadri que afugentava os meninos quando Swami chegara a Tiruvannamalai. Seshadri morava agora no monte, um pouco abaixo da gruta de Virupaksha, e costumava fazer frequentes visitas a Bhagavan. Conseguira ele um elevado estado espiritual e tinha graça e beleza que se mostram nas suas fotografias remanescentes. Havia nele algo de aquilino e arredio. Nem sempre se mostrava acessível, nem sempre falava e, quando fazia, a miúde se mostrava enigmático. Tinha abandonado o lar aos 17 anos de idade e sido iniciado nas mantras, fórmulas sagradas e japa, invocações, que desenvolvem poderes ocultos, havendo muitas vezes passado a noite desperto em cemitérios a invocar o Sakti, energia criadora. Ele não apenas incentivava os devotos a dirigirem-se a Ramaswami, como designava Bhagavan, mas, de quando em quando, identificava-se como este. Ele era capaz de ler os pensamentos, e se Sri Bhagavan havia dito alguma coisa, algum devoto dizia: já lhe disse isto e aquilo, por que me pergunta de novo? Ou, por que não o faz? De raro em raro propiciava iniciação a algumas mantras, e se o suplicante já fosse discípulo de Ramana Swami, recusava-se sempre a atender-lhe, recomendando-lhe
que permanecesse onde havia suprema upadesa, orientação silenciosa. Numa ocasião positivamente rara, aconselhou um devoto a empreender um sadhana ativo, ou seja, a busca da iluminação. Tratava-se de um certo Subramania Mudali, que juntamente com sua mulher e sua mãe, costumava passar a maior parte do tempo preparando comida para os sadhus, que haviam renunciado ao mundo. Como Ekamal, eles levavam diariamente alimentos para Sri Bhagavan e seu ashram, e para Seshadrisvami também, quando conseguiam encontrá-lo. No entanto, ao mesmo tempo, Subramania era proprietário de terras e se achava envolvido num litígio, através do qual pretendia aumentar seus domínios. Seshadrisvami, lamentando que uma pessoa tão devota fosse também tão apegada aos bens terrenos, aconselhou a esquecer aquela ordem de preocupações e dedicar-se inteiramente ao serviço de Deus e à procura do aperfeiçoamento espiritual. Vê, disse ele, meu mano mais moço tem uma renda de 10.000 rúpias e eu uma de 1.000 rúpias. Por que não tenta ao menos fazer uma renda de 100? O mano mais moço era Ramana Swami e a renda, a consecução espiritual. Tendo Subramania relutado, Seshadrisvami tornou-se mais insistente e advertiu-o de que ele estava cometendo o pecado mortal de matar um Brahmane. Como tinha mais fé em Sri Bhagavan, Subramania perguntou-lhe se aquilo era verdade. E Sri Bhagavan respondeu: sim, pode-se dizer que você está assassinando um Brahmane, por não perceber que é um Brahmane. Seshadrisvami sentou-se certa vez na gruta da manga, encarando fixamente Sri Bhagavan, a fim de ler-lhe os pensamentos. No entanto, a mente de Sri Bhagavan, imersa na tranquilidade do espírito, não traía qualquer resquício de pensamento. De modo que ele ficou estupefato e declarou: não está claro o que esta pessoa pensa no momento. Sri Bhagavan permaneceu calado. Depois de uma pausa, Seshadrisvami acrescentou: se alguém adora o Senhor Arunachala, este lhe dará a salvação. Então Bhagavan perguntou: quem é que adora e quem é adorado? Seshadrisvami começou a rir. É isto exatamente o que não está claro. Então Sri Bhagavan expôs longamente a doutrina do Si único, manifestado em todas as formas do universo, e contudo não manifestado e inteiramente não modificado pela manifestação. A única realidade e o Si daquele que adora. Seshadrisvami ouviu pacientemente e, ao final, ergueu-se e disse: não sei, tudo isto para mim é obscuro. Seja como for, eu adoro. Assim dizendo, voltou-se para o cume do monte, prostrou-se repetidamente e depois partiu. No entanto, Seshadrisvami falava por vezes do ponto de vista da unidade, vendo todas as coisas como manifestações do espírito. Mas, qualquer que fosse o ponto de vista esposado, mostrava-se quase sempre seco, cheio de um senso de humor desconcertante. Um dia, um certo Naraya Swami encontrou Kedo na contemplação de um búfalo e perguntou: que está olhando, Swami? Estou olhando para isto. É para o búfalo que o Swami está olhando, insistiu o outro. A seguir, apontando para o búfalo, Seshadrisvami rogou-lhe: diga-me, o que é isto? É um búfalo, respondeu Narayana Swami com candura. Ao que Seshadrisvami respondeu: é um búfalo? Um búfalo? Você é um búfalo? Chame-o de Brahmane, assim falando, girou nos calcanhares e partiu. Seshadrisvami
morreu em janeiro de 1929. Como é costume aceito no caso dos santos, seu corpo não foi cremado, mas enterrado. Sri Bhagavan presenciou tudo em silêncio. Seshadri Swami ainda é reverenciado em Tiruvannamalai e no aniversário da sua morte, seu retrato é levado em procissão pelas ruas da cidade. Durante os primeiros anos que Sri Bhagavan passou na montanha, o processo de volta às atividades exteriores se pôs gradualmente em marcha. Começou a passear pelos arredores e explorar a montanha, ler livros e redigir interpretações. Um certo Swami Padmanabha, também conhecido como Swami Jatai, por causa de seus cabelos emaranhados, tinha um ashram na montanha e ali guardava alguns livros em sânscrito sobre conhecimentos espirituais e ciências aplicadas com base espiritual, tais como a Ayurveda, medicina hindu tradicional. Sri Bhagavan visitava-o e corria os olhos por esses livros, assenhorando-se prontamente do seu conteúdo e fixando de tal forma na memória que não apenas era capaz de repeti-lo, como também citar capítulo e verso. Swami Padmanabha, a miúde, recorria a ele como autoridade quando uma questão doutrinária se apresentava. Disse nos Puranas que na encosta norte de Arunachala, próximo do cume, um Siddha Purusha, sábio dotado de poderes sobrenaturais, conhecido como Yogi Arunagiri, está sentado sob uma figueira de Bengala, num sítio quase inacessível, ensinando o silêncio. Há um santuário ou mantapam a ele dedicado no grande templo de Tiruvannamalai. A história mostra que a graça de Arunachala, guiando os homens através da Mauna Diksha, iniciação silenciosa, no senda da auto-investigação para a liberação, embora sempre poderosa, tinha se tornado inacessível às pessoas daquela era espiritualmente negra. Não obstante, o significado simbólico da história não a torna menos verdadeira no sentido literal da palavra. Aconteceu um dia, por volta de 1906, que Sri Bhagavan estava perambulando pela encosta norte do monte, quando, num curso d'água ressequido, viu uma enorme folha de figueira de Bengala, suficientemente grande para servir-se nela uma refeição. Supondo que tivesse sido carregada pelas águas e desejando ver a árvore que produzia tais folhas, ele pôs-se numa outra ocasião a galgar a encosta na direção do curso d'água. Depois de escalar trechos íngremes e agrestes do monte, chegou a um lugar de onde podia ver um rochedo grande e achatado, e sobre este a figueira de Bengala que procurava, enorme e de um verde profundo. Espantou-se de ver tal árvore medrando no que lhe pareceu rocha nua. Prosseguiu na subida, mas, ao aproximar-se, esbarrou com a perna num cacho de marimbondos. Estes voaram e atacaram com fúria a perna agressora. Sri Bhagavan manteve-se imóvel até o fim, aceitando com humildade o justo castigo que lhe infligiam por haver destruído um lar. Mas encarou aquilo como um aviso de que não deveria ir mais adiante e voltou para a gruta. Os devotos começavam a inquietar-se com a sua demora. Ao vê-lo, ficaram abismados com o aspecto da sua perna, inchada e inflamada. Dali em diante, ele mostrou muitas vezes com o dedo a posição da figueira praticamente inacessível, mas ele nunca mais procurou chegar lá e sempre desencorajou aqueles entre os seus devotos que se mostravam desejosos de tentar a empreitada. Um grupo de devotos, entre eles um inglês de nome Thompson,
Partiu certa vez disposto a chegar até a figueira. Depois de uma estabanada escalada que se prolongou por algum tempo, os homens viram-se numa posição tão precária que não ousavam mais prosseguir em sua ascensão, nem tornar ao ponto de partida. Rezaram a Sri Bhagavan que os ajudasse e conseguiram voltar sãos e salvos para o ashram. Nunca mais voltaram a tentar a façanha. Outros repetiram a tentativa com igual insucesso. Conquanto pudesse desaprovar determinada atitude, Sri Bhagavan raro proibia alguma coisa. A compreensão daquilo que era apropriado e daquilo que não era o tinha de vir de dentro. No caso presente, claramente não era recomendável aos discípulos tentar algo que o próprio mestre não conseguira. Houve tempo em que Sri Bhagavan costumava passear com frequência pelo monte, bem como subir-lhe ao cimo e fazer-lhe o circuito, Pradakshina, de modo que ficou conhecido todos os recantos do Arunachala. Um dia, estando a passear a sós, passou por uma velha que catava combustível na encosta da montanha. Parecia tratar-se de uma mulher sem casta, como qualquer outra. Mas ela dirigiu-se sem temor ao jovem Swami, falando-lhe de igual para igual. Principiando por praguejar grosseiramente, como de hábito acontece com gente da sua espécie, ela disse: "Mereces a pira funerária. Por que perambulas ao sol dessa maneira? Por que não te aquietas?" "Não pode ter sido uma mulher qualquer", disse Sri Bhagavan ao relatar o fato aos seus devotos. "Quem sabe quem ela era? Com toda certeza, nenhuma mulher sem casta teria ousado interpelar o Swami daquela forma." Os devotos supuseram tratar-se de uma manifestação de Arunagiri Siddha, o espírito de Arunachala. Dali em diante, Sri Bhagavan deixou de lado o hábito de errar pela montanha. Quando Sri Bhagavan chegou a Tiruvannamalai, costumava às vezes andar de um lado para outro, em estado de transe, conforme já se disse. Tal situação não cessou por completo, senão por volta de 1912, quando ocorreu uma experiência de morte, completa e final. Certa manhã ele partiu da gruta Virupaksha em viagem para Pachayaman Koil, acompanhado por Palani Swami, Sastri Vasudeva e outros. Tomou lá um banho de óleo e, na volta, aproximava-se de Tortoise Rock quando uma fraqueza física o acometeu. Posteriormente, ele descreveu cabalmente o acontecimento. "A paisagem diante de mim desapareceu no instante em que uma cortina branca e brilhante foi corrida ante os meus olhos, eclipsando-a. Percebi distintamente um processo gradual. Houve um estágio em que ainda me era possível ver com clareza uma parte da paisagem, ao passo que o restante era coberto pela cortina que avançava. Era o mesmo que colocar uma chapa diante da vista de alguém, usando um estereoscópio. Ao sentir aquilo, parei de caminhar, a fim de não cair. As coisas voltaram a clarear e reencetei a marcha. Quando a escuridão e a vertigem me acometeram pela segunda vez, apoiei-me a uma pedra, até que a minha vista tornou a clarear. Na terceira vez, achei mais seguro sentar-me, de modo que sentei-me próximo da pedra. Afinal, a cortina alva e brilhante velou por inteiro minha visão. Minha cabeça começou a flutuar e minha circulação, bem como minha respiração, parou. A pele foi tomada de um azul muito lívido. Era o matiz habitual da morte, e ele tornava-se cada vez mais carregado.
Sastri Vasudeva, na verdade, julgou-me morto e segurou-me em seus braços e começou a chorar alto, lamentando meu passamento. Eu percebia nitidamente seu aperto, a tremedeira que o dominava, assim como ouvia suas palavras de desconsolo e as compreendia. Dava-me conta também do descoramento da minha pele. Sentia a parada circulatória e respiratória e um crescente resfriamento das extremidades do meu corpo. Neste estado persistia, porém, minha consciência normal. Eu não sentia nenhum medo nem tristeza ante as condições do meu corpo. Havia-me sentado na mesma posição próximo da pedra, cerrado os olhos e apoiado o corpo à rocha. O corpo, privado de circulação e respiração, conservava ainda a mesma posição. Tal estado prolongou-se por 10 ou 15 minutos. Então um choque percorreu o corpo e a circulação reviveu com enorme força, bem como a respiração. E o corpo começou a transpirar por todos os poros. A cor da vida reapareceu na pele. Abri os olhos, ergui-me e disse: vamos! Chegamos à gruta Virupaksha sem novos problemas. Foi o único ataque em que tive em que a circulação e respiração ficaram interrompidas. Mais tarde, a fim de corrigir versões errôneas que haviam começado a circular, Sri Bhagavan acrescentou: não provoquei intencionalmente o ataque, nem desejei ver que aspecto assumiria o corpo depois da morte, nem disse que não deixarei este corpo sem prevenir as demais pessoas. Foi apenas um desses ataques que de quando em quando me acometiam, com a diferença de que se tratou de uma forma mais séria. O que a experiência teve de mais notável foi talvez o fato de que tenha sido uma repetição, aumentado por uma verdadeira demonstração física, daquela certeza de resistência através da morte que se constituíra no despertar espiritual de Sri Bhagavan. Lembra ela o verso de Tayu Manavar, o clássico de Tamil, tantas vezes citado por Sri Bhagavan. Quando predomina a vasta extensão que não tem princípio, fim ou meio, há a compreensão da bem-aventurada não-dualidade. Talvez o episódio tenha assinalado a complementação do integral retorno de Sri Bhagavan à normalidade exterior. É difícil dar qualquer impressão de quanto ele era normal e humano em sua maneira de viver. E, no entanto, é necessário, pois a descrição de sua prévia austeridade pode deixar a impressão de uma pessoa mórbida ou intimidativa. Pelo contrário, seus modos eram naturais e isentos de constrangimento, e o recém-chegado imediatamente se punha à vontade diante dele. Sua conversação era repassada de senso de humor, e seu riso contagioso, tão parecido com um riso de criança que até mesmo os que não lhe compreendiam a língua terminavam por acompanhá-lo. Tudo nele e no ashram era limpo e em ordem. Quando se estabeleceu um ashram normal, a vida ali seguia horários tão rígidos como os de qualquer estabelecimento comercial. Os relógios eram mantidos rigorosamente certos. Os calendários estavam sempre atualizados. Nada era desperdiçado. Vi um criado ser repreendido por trazer uma nova folha de papel para encapar um livro quando uma folha já cortada poderia ter servido àquele propósito. Com a comida também. Não restava um só grão de comer em seu prato quando Bhagavan terminava de comer. As cascas dos vegetais não eram atiradas ao lixo, mas reservadas ao gado. Sri Bhagavan era dono de uma simplicidade e humildade espontâneas.
Uma das poucas coisas que provocavam nele alguma demonstração de ira era o fato de algum criado servir-lhe mais do que comer do que a outrem. Ele não gostava de que as pessoas se erguessem à sua chegada e fazia-lhes um leve sinal para que permanecessem sentadas. Certa tarde descia lentamente a encosta na direção do ashram, alto, tostado de sol, já encanecido, frágil, claudicando um pouco e fortemente apoiado a uma bengala por causa do reumatismo. Ao seu lado, um criado baixo e escuro. Um devoto vinha atrás dele, de modo que Bhagavan deu-lhe passagem, dizendo: "Você é mais moço e caminha mais rápido. Vá primeiro." Um ato de cortesia, mas foi tudo quanto o mestre teve para com o discípulo. Poder-se-ia prosseguir indefinidamente. Alguns destes pontos surgirão mais apropositadamente no futuro, mas agora que se está fazendo menção a uma volta integral à vida normal, é preciso que se mostre quão normal, quão intensamente humana e quão graciosa era essa vida. Ao ouvir este capítulo maravilhoso, podemos nos dar conta de o quanto Sri Bhagavan era normal e deixava as pessoas se sentindo bem em sua presença. Seus ensinamentos de humildade e de não desperdício são ouvidos por todos a fim de que aprendam a viver com o que é necessário. Sri Bhagavan era sempre solidário. Tentava não se emocionar a cada instante, mas havia momentos em que ele sentia a dor dos outros, tanto ou mais que aqueles que a mostravam. Ele só tentava não se emocionar frente das pessoas, mas eu tenho certeza que ele se emocionava com todo mundo. Foi um homem com um corpo mortal e transitório como qualquer um de nós. Teve limitações e doenças como qualquer um de nós, mas o que nunca lhe faltou foi a vontade de orientar, mesmo quando nada dizia. E depois, pouco falava. E sem dúvida deixava muitos pensando em seus ensinamentos, ou simplesmente sintonizado com ele. E todos sabiam que a um olhar dele, a alma se acalmava. Sem dúvida, é um privilégio ler essa história, ouvir essa história. Se vocês gostaram dessa história, nos encontramos no capítulo 7 que vem a seguir. Se quiserem deixar o seu like ou algum comentário, vou ficar feliz em responder. E também se quiserem se inscrever no canal, são muito bem-vindos. Tchau!